Bom, pessoal, primeiramente, vocês desculpem que eu estou num resto de gripe. Todo mundo aqui pegou uma gripe, minha mãe ainda teve uma pneumonia, por isso não saiu o vídeo semana passada. Mas hoje nós vamos falar sobre dois aços relativamente comuns. Como sempre, a base 440C e o 420HC. Para início de conversa, gente, 420 e 420HC não são o mesmo animal, tá? Não é o mesmo aço. São muito semelhantes, mas têm características importantes que os diferenciam, tá? No Brasil e na quase totalidade do mundo, o 420 vai de 0,16% de carbono até 0,36%. Algumas aciarias produzem o 420 em 0,38% de carbono. Esse 420 é capaz de chegar a 55 RC de dureza de trabalho, ou seja, vamos colocar praticamente como dureza máxima que uma lâmina teria na realidade, certo? Mas, realisticamente, o espectro do 420 é de 0,16 a 0,36% de carbono, sendo que aqui no Brasil, até a época em que ainda existia a acesita, que ela foi comprada pela ArcelorMittal, o Brasil produzia 2 graus de 420. Um 420 com 0,22% de carbono, ou seja, um pouco menos de carbono, e um 420 com mais teor de carbono, 0,33% de carbono. Talvez daí tenha se popularizado no Brasil, por exemplo, o nome 420C. Essa é uma nomenclatura, gente, enganosa, errada e apenas popular, criada por fabricantes para aproveitar o bom nome do 440C, que é um 440 com mais carbono. Por isso você tem o 440A, o B e o C. O B é igual cabeça de bacalhau, quase ninguém nunca viu. Mas o mais famoso da família, com certeza, é o 440C. Então, como esse 420 produzido no Brasil tinha 0,33% de carbono e, obviamente, 0,33 é mais do que 0,22, no Brasil passou-se a chamar esse tipo de 420 de 420C, tá? Não é nomenclatura oficial, não é designação oficial, é apenas um nome marqueteiro para, no Brasil, um 420 com maior teor de carbono. Só isso, tá? Nada de especial, nada de mais nisso. Como sempre, nós vamos comparar o 420HC, que é o High Carbon, que ele é diferente porque o teor de carbono do 420HC é de 0,46% de carbono. Portanto, bem mais carbono do que o teto máximo do 420. Isso confere a ele características bem mais interessantes, como uma lâmina de corte, como capacidade de endurecimento até uma dureza de trabalho bem decente, tá? Como o 420 tem alta tolerância à corrosão e tem maior tolerância à abrasão, ou seja, na prática, maior retenção de fio. Não é nada absurdo, mas isso é dado pela maior dureza obtenível, certo? O 440, gente, nós já estamos cansados de saber das outras séries de vídeo, é aquele aço base contra o qual todos os aços inox são comparados, tá? Então ele tem um volume de carboneto aí na casa de 12,5%. Na tabela do Dr. Larry Thomas,
ele tem uma tolerância à oxidação que numa tabelinha, numa escala de 0 a 10, ele ficaria em 7, quer dizer, uma boa tolerância à corrosão. E no teste Catra, com 58, 59 de dureza, ele teria aí um número de TCC de 430 aproximadamente, tá? E o 420HC? Bom, gente, nessa tabelinha de tolerância à corrosão, ele marcaria 8. 8 é um número mais interessante, então ele é mais tolerante à corrosão do que o 440C, que já é muito bom, tá? Na resistência à fratura, vamos dizer aí que na tabela convertida do Dr. Larry Thomas, o 440C teria 3,5. O 420HC tem 9. Então é quase 3 vezes mais tolerante à fratura. E no teste Catra, o 420HC com 58, 59 alcança aí cerca de 360, 370 contra os 430 do 440C. Então, mesmo ele tendo um volume de carboneto bem menor, que aqui está em torno de 12, 12,5, aqui está em torno de 4 mais ou menos, a dureza favorece esse aço na hora do teste Catra. Então, a retenção de fio do 420HC é mais do que decente, gente. É uma retenção de fio boa, ao contrário do que muita gente fala. Qual é o grande segredo desse aço? Ter um bom tratamento térmico. Apenas 2 companhias são reconhecidamente, em geral, tá, pela quase totalidade dos usuários, como tendo um tratamento térmico muito bom para esse aço, sendo que uma se destaca, que é a Buck. A outra é a Gerber, tá? Todas 2 são reconhecidas por bom tratamento térmico e a Buck consistentemente produz esse aço com 58, 59 de dureza, tá? Esse canivete especificamente tem 58. O meu Buck Vantage tem 59. Excelente retenção de fio. Facilidade de afiação. É mais fácil de afiar do que o 440C, ou seja, você leva menos tempo. Mas isso, gente, eu não estou falando em minutos, horas menos ainda, né? Longe disso. É mais uma diferença de segundos, tá? Não é tão pouco assim, mas talvez na casa de 20, 30 segundos a diferença de afiação. Qual a diferença na prática do fio? Enquanto o 440C trabalha bem com 15 graus de cada lado, o bom 440C, tá? Trabalha bem com 15 graus de cada lado e aceita trabalhar com 10 para tarefas menos exigentes, o 420HC, e aí eu estou falando da Buck e da Gerber, trabalha muito bem com 10 graus de cada lado, mesmo com 58, 59, e para cortes menos exigentes, aceita trabalhar fácil com 7, 7 graus e meio. Tá? Então ele aceita pegar um fio bem agudo e mantém esse fio bem agudo. Manteria mais se tivesse maior dureza, tá? Por característica intrínseca do aço. Ah, Cabral, então qual que é melhor? Gente, aqui eu tenho que ser bem franco. Como Buck e Gerber, mesmo nas suas lâminas, vamos dizer, mais em conta, elas são bem mais caras do que um Ganso 440C, por exemplo. E nós já sabemos que a Ganso / Firebird tem um tratamento térmico muito bom para o 440C. Portanto, gente, a não ser que você precise realmente de um aço que pegue um fio bem agudo
facilmente e mantenha isso, você escolheria o 420HC. Mas aí você teria outras opções, como por exemplo o 12C27, quase a mesma tolerância à corrosão, um pouquinho mais de retenção de fio e a capacidade de endurecimento igual, pelo menos igual, tá? E normalmente você acha lâminas mais baratas nesse aço. Eu diria que entre o 420HC e o 12C27 não tem muita diferença não, tá? Então, se você tivesse que escolher entre 420HC e 440C, eu diria que sua escolha recairia mais como o item final para bater o martelo em preço, tá? Os dois aços apresentariam bom desempenho, te dariam boas lâminas. Cabral, mas o 440C fratura com maior facilidade. Gente, é verdade, mas sejam sinceros e honestos. No uso normal do dia a dia, para as tarefas comuns que você empregaria uma lâmina, é tão fácil assim fraturar um 440C? Que você precise, assim, absurdamente, de ter um aço super resistente à fratura igual ao 420HC? Na prática, não, gente. Então, eu diria que pela Buck ter preços, no mínimo, 2 vezes superior ao da Ganzo, para lâminas, vamos dizer, mais populares, né? Não justifica você pagar o dobro do preço num 420HC. Tá certo, tem um desempenho fora de série, tá? Pega um fio super agudo, mantém, é fácil de afiar, boa tolerância à corrosão, mas muito boa tolerância à fratura, mas não justifica para lâminas similares, você pagar o dobro do que você pagaria num Ganzo. E eu nem estou falando agora com essas taxações mundo afora, eu diria no preço corriqueiro, normal que você costuma encontrar essas lâminas. Se fosse eu escolheria o 440C por questão de preço. Agora, se eu tivesse duas lâminas exatamente iguais, mesma geometria, mesmo padrão, mesma empunhadura, uma em 440C, 59 de dureza, e um em 420HC, Buck, 59 de dureza. Aí, por gosto pessoal, uma questão estritamente pessoal, não tem a ver com se é melhor ou se é pior. Para mim, para os meus usos e para os meus gostos, eu acharia melhor uma lâmina em 420HC do que em 440C. Porém, isso é uma questão pessoal. Não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado. É apenas gosto pessoal. Agora, de novo, as duas lâminas exatamente igual, mesmo preço, 420HC. As duas lâminas exatamente iguais, mesmo preço, ou preço pouca coisa superior, ainda preferi o 420HC. Duas lâminas exatamente iguais, 440C, metade do preço, não tenha nem dúvida que eu pegaria o 440C, só por uma questão de preço, gente. Na prática, no seu dia a dia, no uso, você não vai ver essa diferença entre uma lâmina num aço e no outro. É o que eu já falo há décadas. Dr. Larry Thomas reforçou de um ou 2 anos para cá. Mais importante que o aço é a geometria da lâmina e o tratamento térmico dela, tá? Então, nós estamos fazendo essa série ou 440 ou aço tal, mas como uma curiosidade para os amigos. Mas vocês vejam que quase sempre eu acabo cravando que o principal fator que vai determinar a compra é o preço. Por quê?
porque eu sei que o desempenho de diferentes aços não faz essa diferença absurda no desempenho da lâmina. A geometria faz muito mais diferença e é óbvio, é importante que tenha-se um bom tratamento térmico. Mas ainda nesses casos, a geometria costuma compensar um tratamento térmico não muito otimizado. Tá? O ideal é você ter uma boa geometria e um bom tratamento térmico. Tá? Então, no caso, 440C versus 420HC, eu diria que você tendo... É lógico, você tem outras companhias que produzem 420HC, mas com a qualidade da Buck, eu acho difícil. A Gerber também tem boa qualidade no 420HC, mas a Buck é reconhecidamente a melhor. Então, já o 440C, além da Ganzo, você tem a Boker, mas a Boker costuma ser mais cara. E você tem alguns outros fabricantes chineses que produzem em 9 cromo 18 MOV e tem bom tratamento térmico. Então essas lâminas também valem a pena. Então, como eu já disse nesse vídeo, em última análise, gente, quem vai bater o martelo para você é o preço da lâmina. Porque você usar 420 HC, tá? Vamos lá. É um fio extremamente suave, gente. Ah, mas não posso dar um acabamento grosseiro? Pode, e ele aceita. O aço que aceita acabamento bem fininho e dá um corte bem suave, óbvio que aceita acabamento grosseiro. Agora, nem todo aço que vai bem com acabamento grosseiro aceita um acabamento mais refinado, tá, gente? Então, ó, vocês vejam, fio extremamente suave, inclusive a serrilha. Muito suave. O 440C, gente, não fica muito atrás. Pega um fio tão agudo quanto o 420HC? Não. 420HC, como eu falei, aceita trabalhar quando ele tiver 58, 59, aí com 7 graus e meio de cada lado. Trabalhando bem, tá? Não é aquele, que desespero que vai rolar à toa. Não, trabalhando bem. E o 440C aceita trabalhar com 10 graus, tá? O ideal, 15 graus de cada lado, tá? Mas aceita, principalmente os da Ganzo, aceita fácil, trabalhar com 10 graus de cada lado para cortes menos exigentes, tá? Menos exigentes. Então é isso, gente. São dois aços muito bons. Quem tem extrema necessidade de uma lâmina mais robusta, que tenha menor chance de fraturar, o 420HC tem quase 3 vezes maior tolerância à fratura que o 440C. Mas na prática do dia a dia, para aqueles usos que a gente dá à lâmina, gente, você não vai precisar de toda essa resistência. Cabral, e na questão de microdentes? Com bom tratamento térmico, o 440C num fio mais extremo vai dar um pouco mais de microdente. O 420HC vai tender mais a rolar do que a dar microdente, mesmo a 7 graus. Tá? Então, é isso. Na prática, quem vai definir para você, quem vai bater o martelo é preço. E, via de regra, a vantagem vai estar com o 440C. Por quê? Porque a Ganzo produz lâminas muito boas mesmo, inclusive uma variedade enorme delas, num preço que ainda eu acredito que esteja bem acessível.
Já o 420HC, os dois melhores fabricantes, ou mais, vamos dizer, populares fabricantes com esse aço, costuma partir de um patamar de preço que é pelo menos o dobro dos gansos. Tá? Lâminas iguais, mesmo preço, prefiro 420HC. Como lâmina de corte geral, para os meus usos, questão de preferência pessoal, gosto pessoal. Mas, se eu tiver que escolher entre duas lâminas iguais ou muito semelhantes, uma com a metade do preço, eu não penso duas vezes em escolher a de metade do preço, gente. Não é questão de pandurismo, é questão de custo-benefício. Eu sei a realidade da lâmina, sei o que ela pode entregar, então não justifica eu pagar o dobro por uma lâmina que vai me entregar praticamente a mesma coisa. É só isso. Tá? As pessoas às vezes têm uma ilusão com aço e tal. Aço tal vai ter um desempenho maravilhoso. Não é bem assim. Tá ok? Então é isso. Entre 440C e 420HC, quem vai determinar a sua escolha no final das contas, óbvio, você vai escolher a lâmina que mais te atrai e tal. Mas se você tiver duas lâminas bem assemelhadas, tá? Provavelmente você não vai errar se você escolher a de menor preço. E a de menor preço, via de regra, vai ser um Ganso ou uma outra marca chinesa com bom tratamento térmico 440C/9 cromo 18 MOV. Tá ok? Então é isso. Não se deixe enganar pelo aço. É como eu sempre falei. Seu fator de decisão vai ser você gostou da lâmina. O aço, que essa lâmina é feita, é o que menos importa, gente. Primeiro ela tem que te atrair, você tem que gostar dela, porque isso vai fazer você usar, tá? Depois, o fabricante tem bom tratamento térmico para aquele aço. Qual aço? Não importa, ele tem que ter um bom tratamento térmico para aquele aço. Por último, você pode levar o aço em consideração. É o fator que menos vai importar, tá? Então, no 440C ou 420HC, você vai estar muito bem se escolher qualquer um deles. Via de regra, se você for mais consciencioso, tá? Sua escolha vai recair sobre o menor preço, vai ser o seu fator de decisão. E via de regra, o 440C, num Ganso, por exemplo, vai ser o menor preço. Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.